Olá pessoal, esta aula trata de programação genérica em C++. Bem, vamos começar primeiro com uma revisão. C e C++ é uma linguagem com tipagem estática. O que isso quer dizer? Que o programador ele precisa definir o tipo de cada variável que ele vai estar utilizando no seu programa, e ao longo do programa ele tem que respeitar o tipo daquelas variáveis, porque essa verificação se está sendo respeitada ou não é feita pelo compilador. Ou seja, o compilador, quando você vai compilar e transformar o seu código escrito em C++ num executável, ele verifica se você está respeitando todos os tipos, né, definidos no momento que ele vai compilar, certo? Se você não respeita, então ele nem compila, dá um erro. E é o exemplo que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu defini aqui uma variável sum, certo? Do tipo float, mas depois eu tento atribuir a ela um valor que não é do tipo float, é um valor string, como vocês podem ver aqui. E o compilador aponta um erro, ó, como vocês podem ver aqui na mensagem, dizendo que eu estou tentando atribuir a uma variável do tipo float um valor incompatível que é do tipo string, certo? Então, isso ocorre com a linguagem C. Ela é do tipo estática, você define uma vez o tipo da variável e ele não pode mudar. Você não pode atribuir valores que são de tipos diferentes do que a variável declarada. E isso é verificado em tempo de compilação pelo compilador. O que é diferente, por exemplo, uma linguagem como JavaScript ou como em Python, certo? Mas essa aqui é uma característica da linguagem C e da linguagem C++. Ok. Bem, esta é uma característica, mas a partir dela a gente pode ter alguns problemas quando a gente vai desenvolver código. Qual que é esse problema? Bem, pode acontecer que o programador não saiba quais são os tipos a priori, ou seja, no momento que ele está programando aquele código, ele não sabe exatamente quais que vão ser os tipos utilizados naquele algoritmo, certo? E aí surge a necessidade de ele generalizar aqueles tipos para alguns algoritmos, de tal forma que o algoritmo funciona independente do tipo. Por exemplo, para encontrar o máximo valor entre um vetor de inteiros, floats ou double, é o mesmo algoritmo. Você só precisa fazer comparações de maior e menor para encontrar o maior elemento naquele, né, o máximo elemento dentro daquele vetor, independente se é inteiro, float ou double, certo? A mesma coisa para ordenar um vetor de inteiros, floats ou double, strings em ordem não decrescente ou não decrescente, não ascendente não decrescente, o algoritmo é o mesmo, certo? O que só muda é o tipo dos dados que eu estou utilizando. Porém, pode não estar claro ainda qual que é o problema. Mas bem, o problema é o seguinte, como que a gente faz isso, certo? De uma maneira eficiente. É difícil de fazer isso de uma maneira eficiente. Aqui eu fiz de duas maneiras, olha só. Aqui eu precisei implementar tanto para inteiro quanto só que, perdão, aqui eu errei, tá? Aqui devia ser float, que não é int, que é float. Eu fiz o mesmo código, como vocês podem ver, duas vezes. Mas essa, né, o nosso problema é a limitação de trabalhar com tipos genéricos, e uma maneira de eu solucionar é de repetir o mesmo algoritmo N vezes, para cada um dos tipos que eu possa estar trabalhando. E vocês podem observar que é o mesmo algoritmo, ó, o for aqui, as comparações, certo? Todas iguais, o que só muda é aqui, ó, float, inteiro, inteiro, float, aqui o tamanho dos vetores continua inteiro, o resto é tudo igual, como vocês podem ver. Ou seja, eu tenho que repetir código. E por que isso não é bom, repetir código? Porque eu tenho uma baixa manutenibilidade. Ou seja, se eu tenho algum errinho num código, ele pode estar replicado nos dois. Eu vou ter que sempre estar olhando dois códigos ao mesmo tempo e a chance de eu ter erro nos dois, né, a área de erros, ela aumenta. Portanto, não é uma boa solução eu ficar repetindo o código. Qual que seria outra solução? Seria uma solução de utilizar macros, certo? Só que essa é um tipo de programação mais complexa, embora funcione aqui em C++. Perdão, em C. Eu estou utilizando aqui em C. Bem, notem o que eu utilizei. Eu utilizei um macro onde eu defino essa função, define get minimum, e eu deixo em aberto o tipo
certo? O tipo aqui, vocês podem ver que é T, certo? E notem, ó, que característica interessante, eu tenho que ficar usando essa barra aqui, ó. E agora, quando eu vou utilizar, eu chamo, né, esta função define getMinimum e passo o inteiro e eu passo o int. E o que ele faz? Ele automaticamente, para mim, ele expande isso aqui, ele vai simplesmente trocar por todo esse código, trocando o t por int e vai repetir, vai expandir todo esse código trocando o t por float. Certo? Então agora eu não tenho mais a repetição. Funciona? Funciona. É melhor do que a solução anterior? Bem, depende dos critérios. Mas ele funciona. O que é mais difícil? É mais complexo trabalhar dessa maneira, certo? Utilizando essa programação com o pré-processador, que é a utilização de macros. Nota, né? De propósito aqui, eu tirei uma barra e notem que o erro apareceu em várias outras linhas, diferente da linha 8, né? Onde eu cometi o erro. Então aparece erro na linha 22, na linha 14 e assim por diante. Por quê? Porque esse macro, na verdade, ele vai pegar esse código e vai expandir ele, replicar ele. Então, o que eu estou vendo aqui não é exatamente o código final e por isso o compilador mostra linhas que não estão aparecendo aqui. Portanto, é difícil de trabalhar dessa maneira, porque notem, né, é mais complexo, eu tenho que usar uma outra sintaxe e assim por diante. Então, para o nosso problema de conseguir ter código genérico, né, sem possibilidade de trabalhar com código genérico, eu posso ou repetir código ou utilizar macro, e as duas não são soluções perfeitas. Né? Então, vamos ver qual que seria essa solução utilizando C++. Bem, que seria essa solução de programação genérica. Eu vou fazer isso em duas etapas, certo? Eu vou declarar as funções ou classes com tipos genéricos, ó pessoal, vou utilizar alguns tipos genéricos que se chamam templates em C++, e depois, quando eu for utilizar aquela função ou classe que eu criei, aí eu digo, né, qual o tipo específico que eu estou utilizando. Vamos olhar isso mais para frente. Bem, primeiro, como que eu defino tipos genéricos? A gente tem duas alternativas em C++ e elas são equivalentes, certo? Ou seja, você pode escolher essa ou essa que vai dar no mesmo. E qual que é a diferença delas? Só o que está em vermelho aqui, certo? Então, como que a gente faz para definir esse tipo equivalente? A gente chama template, abre entre menor e maior, class e o nome do tipo que você vai dar. Por exemplo, pode chamar tipo T ou tipo U, você escolhe, certo? E você pode fazer a mesma coisa agora trocando o class por type name. Então, aqui um exemplo, olha, eu vou primeiro declarar uma função utilizando o template e depois eu vou utilizar a função passando os tipos específicos. Olha só, eu vou dizer, primeiro eu vou definir um template T, certo? Estou dizendo, ó, estou trabalhando com tipo genérico T. E agora eu faço o meu algoritmo que pega o valor mínimo. Então, o getMinimum recebe um vetor de T's, que é um tipo genérico, e tem tamanho, esse vetor tem tamanho len. E ele retorna o T. Então agora eu pego o valor mínimo, que é o primeiro, faço um loop comparando, né, e vendo quem é o valor mínimo, e no final retorno mínimo, certo? Então muito parecido com aquela solução complexa em C, só que agora, né, eu não estou usando o pré-processador, não estou utilizando eu não estou utilizando uma macro, eu estou utilizando diretamente aqui um template T. E na hora que eu for usar, nota, antes eu precisava chamar uma outra macro lá, agora não, eu só preciso, na hora que eu for usar a função getMinimum, eu tenho que passar aqui, ó, qual que é o tipo que eu estou usando naquele argumento. Então olha só, eu estou chamando getMinimum para um array de inteiros, então ó, eu passei aqui o int e passei aqui o float na segunda vez, que é quando ele faz com float array, certo? Então só vou apagar aqui. Notem que aqui é a parte, né, de declaração da minha função, e aqui eu uso o template, certo? É essa palavra, os templates. E aqui é quando eu estou usando, nessa segunda parte aqui, estou usando a função. E aí eu uso o tipo específico. Eu passo o tipo específico. Opa, não é aqui.
específico. Isso. Certo? E olha como eu passo aqui entre maior e menor também, qual que é o tipo deste meu parâmetro int array. Certo? Ok, pessoal, então esta é a maneira que eu estou utilizando, né, programação genérica com uma função. Notem, usei aqui minha função getMinimum que tem programação genérica, certo? Por trás, né, por trás dos panos, o C++ faz algo bem parecido com os macros que a gente viu em C, só que aqui é um pouquinho mais fácil. A gente, se vê algum erro, ele vai aparecer nessa linha aqui. Certo? Não vai aparecer em linhas diferentes, não vai ter expansão de macros como anteriormente, certo? Mas internamente o C++ ele vai gerar esse código aqui replicado, trocando, né, o T pelo template onde for aparecer, certo? Mas a gente não vai ter aquela programação mais complexa que a gente viu anterior utilizando macros. Ok, da mesma maneira, né, eu posso fazer utilizando agora a palavra class ao invés de type name. E notem, tá tudo igual, não muda nada. Eu só troquei aqui type name por class, certo? Vocês sempre podem escolher se querem template type name T ou template time name class. Oh, perdão, template class. E notem, aqui eu chamei de T, certo? Vocês podiam ter chamado de outra coisa. Podiam ter chamado de U. Só que aí devia ser o aqui e assim por diante, certo? Vocês podem chamar, o nome eu dei aqui o T, mas podia ser qualquer outro nome. Ok, também posso ter classes, né, onde eu uso templates. Então olha só, criei essa classe chamada meu vetor, que tem um template T, e notem, ó, ela tem como atributo, né, um atributo da minha classe, um membro da minha classe é do tipo T que eu defini como template, certo? Agora eu tenho, olha, meu construtor que recebe um array T, eu também tenho o getMinimum aqui dentro. E na hora que eu vou instanciar a minha classe, aí sim eu preciso dizer qual que é o tipo do dado, certo? Que eu estou passando para essa minha classe. E aqui eu passei inteiro para ter um objeto da classe meu vetor que contém um vetor de inteiros e float para ter um objeto da minha classe meu vetor que contém um array de floats, certo? A única coisa que muda comparado com o exemplo anterior é que a gente não precisa botar aqui o int na hora de usar a função getMinimum porque ele já está parametrizado pela classe, certo? Como a função getMinimum é um membro da classe meu vetor e na hora de instanciar a classe meu vetor eu já passei o tipo que eu estava utilizando com ela, eu não preciso passar o tipo de novo para usar a função getMinimum, certo? Que mais? Às vezes eu posso querer ter mais de um tipo genérico dentro da minha classe ou da minha função. Não tem problema. Notem, eu fiz aqui template, type name T e type name U, certo? Então agora eu tenho dois vetores aqui dentro que são dois vetores de tipos quaisquer, desde que eles sejam diferentes, certo? Bem, e como que eu faço agora na hora de... Ó, fiz duas funções agora, só que chamei de getMinimum 1 e getMinimum 2. Na verdade, acho que eu até poderia ter utilizado com o mesmo nome, certo? Só que uma ia ser com... Ah, essa aqui acho que não posso porque daí ela só ia diferir pelo retorno e o compilador não ia saber qual das duas utilizar. Mas teria que fazer um teste aqui. Para evitar erros, eu coloquei como getMinimum 1 e getMinimum 2 para distinguir entre aquela que retorna T e aquela que retorna U, certo? Mas o que é mais importante aqui? Que eu estou utilizando um template com dois tipos genéricos, T e U. Nota que eu usei type name T, type name U. Poderia ter sido class T, class U, tanto faz. Olha, eu estou utilizando aqui, né, tenho dois membros com tipos genéricos T e U, e na hora de instanciar um objeto da minha classe vetor, eu passo aqui os dois tipos que eu estou utilizando, inteiro e float. E notem, né, a ordem faz sentido, né, é importante. O primeiro é o T, então o T vai ser int, o segundo é float, então o U vai ser float, certo? Então o primeiro é o T, então o T vai ser int, o segundo é U, então o U vai ser float da maneira que eu estou colocando aqui. Certo, pessoal? Que mais? Bem,
A gente tem uma limitação quando trabalha com templates em C++, que é a seguinte: não podemos separar uma função, perdão, se a gente tem uma classe que usa templates, certo? A gente não pode separar ela em arquivo .h e cpp. Não pode colocar a declaração das funções e da classe no .h e a implementação das funções membro daquela classe no arquivo cpp. Por exemplo, olha só, aqui eu defini minha classe meu vetor, como vocês podem ver, tem um tipo t e agora eu só declarei a função membro getMinimum com t. E aí eu fui no ponto cpp, no arquivo separado, onde eu defini agora a função getMinimum e também a função, o construtor da minha classe. E ele dá erro. Como vocês podem ver aqui, na hora de compilar o ligador, certo? O linker, ele vai dar erro. Então essa é uma limitação de quando a gente trabalha com programação genérica em C++. Quando a gente estiver trabalhando com uma classe que tem funções e membros template, a implementação das funções daquela classe tem que ser tudo no mesmo arquivo .h. Não posso separar em .h e em arquivo .cpp, certo? Então tem que lembrar disso. Então, finalizando a nossa aula, uma breve síntese, Os templates permitem a gente generalizar tipos em C++. Novamente, eu quero criar algoritmos que sejam genéricos, independentes do tipo que eles estão manipulando. E a forma de fazer isso é utilizando templates em C++, e ela é da seguinte forma. Primeiro, você escreve a função e a classe generalizando os tipos, ou seja, usando aquele template, abre, menor, type name t ou class t, e depois você utiliza, ou instancia, vamos pensar assim, a classe ou função, especificando os tipos. Faltou o i aqui. E tem duas formas de generalizar com o mesmo efeito. Perdão, essa segunda parte é o que eu queria dizer aqui, tá? Eu posso utilizar template type name e template class, e aqui o nome do tipo genérico, certo? Pode ser t, aqui, pode ser u, você escolhe o nome que quer dar para o tipo genérico. Certo, pessoal? Então, essa era a nossa aula de programação genérica em C++ utilizando templates.